Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 3 da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, onde que neste capítulo aqui, Paulo, meus irmãos, ele mostra a sua preocupação e o seu cuidado com a fé dos Tessalonicenses, enviando Timóteo para fortalecê-los na fé e de alegrar-se com o crescimento espiritual da comunidade. Por isso que antes de a gente continuarmos, meus irmãos, darmos início ao nosso estudo, como vocês sabem, quem está acompanhando no canal a série dos estudos bíblicos, que sempre antes de começar, eu peço encarecidamente a cada um de vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e também para deixar o seu like, porque fazendo isso ajuda muito esse canal aqui a crescer e também, meus irmãos, ao YouTube a recomendar cada vez mais esse canal aqui para mais e mais pessoas e que mais pessoas virão, através deste canal, conhecer a Palavra de Deus. Amém? Por isso que já deixou o seu like, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos, já se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E vamos ver aí, nestes primeiros versículos, do 1 até o versículo 5, sobre Timóteo ser enviado para fortalecer a fé dos Tessalonicenses. Nestes primeiros versículos, de 1 até o versículo 5. Vamos ver aí. Então, não podemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós, pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que iríamos ser perseguidos e, como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso, não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo, ele demonstra a sua preocupação genuína com a fé dos Tessalonicenses. E ele envia Timóteo para trazer fortalecimento e encorajamento diante das dificuldades de cada um deles. Por isso que Paulo, ele sabia que os cristãos enfrentariam provações, dificuldades, sofrimentos, mas ele confiava no poder de Deus para sustentá-los. Por isso que neste primeiro versículo aqui, aprendemos que o cuidado espiritual, meus irmãos, não é opcional. Líderes e irmãos devem se apoiar mutualmente na fé. Líderes e irmãos devem se apoiar uns aos outros na fé. Por isso que para nossa realidade, procuremos, meus irmãos, fortalecer e encorajar os outros irmãos na fé, sendo um instrumento de consolação e de perseverança aos nossos irmãos. Amém? Foi este o primeiro versículo que aprendemos agora da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Amém? E agora, nestes próximos versículos aqui, nos últimos versículos do 6 até o versículo 13, nós vamos ver sobre a alegria no crescimento espiritual e vamos ver também no final
a oração constante pelo fortalecimento. Dos versículos do 6 até o versículo 13. Vamos ver aí. Agora, Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, primeiro do versículo do 6 ao 10, a visita de Timóteo trouxe alegria a Paulo, mostrando que o progresso espiritual dos irmãos é uma fonte de gratidão e felicidade para quem os guia na fé. Por isso que nestes versículos do 6 ao 10 aprendemos que a alegria do líder espiritual ela vem do crescimento do rebanho em amor e fé. Por isso que a alegria do líder espiritual vem do crescimento do rebanho, ou seja, dos irmãos. Por isso que para nossa realidade, meus irmãos, valorize o crescimento espiritual de cada irmão. Valorizemos o crescimento espiritual de cada irmão na caminhada de fé. Alegremos-nos com cada conquista deles e assim como Paulo se alegrou. Alegremos-nos com cada conquista espiritual de cada um de nossos irmãos. E nos últimos versículos, nos versículos de 11 ao 13, Paulo, ele ora para que a comunidade ela cresça em amor e permaneça firme na santidade. E ele destaca que o verdadeiro fortalecimento vem do Senhor Deus Todo-Poderoso e não apenas da instrução humana. Por isso que nestes últimos versículos aprendemos que a oração ela é essencial para o crescimento espiritual, tanto próprio quanto dos irmãos. A oração é essencial. Por isso, meus irmãos, que nestes últimos versículos, para a nossa realidade, aprendemos que temos que orar constantemente pelo fortalecimento da nossa fé. Sempre pedir a Deus, aumentai, meu Deus, a nossa fé. Oremos constantemente pelo nosso fortalecimento da fé. E não só nosso, mas dos irmãos. Também pedimos, oramos constantemente pelo fortalecimento da santidade e também do amor na vida de cada um dos irmãos e na nossa própria vida. Oremos constantemente, meus irmãos. Não só pela nossa fé, mas também pela fé de cada um
de nossos irmãos. Amém? Foram esses os últimos versículos que aprendemos da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E hoje, neste capítulo 3, aprendemos aqui 4 lições hoje. 4 lições. Primeira lição: o cuidado com a fé dos irmãos é demonstração de amor genuíno. Segunda lição: que encorajar uns aos outros fortalece a comunidade cristã. Terceira lição: que a alegria de um líder ou irmão vem do progresso espiritual de outros irmãos na fé. E quarta e última lição: que a oração ela é fundamental, é essencial para o crescimento no amor e também na santidade. Amém? Por isso que a oração é fundamental. Amém? E meus irmãos, antes de a gente finalizarmos esse estudo de hoje, como vocês sempre sabem, e eu peço no final, tanto no início como no final do vídeo, que vocês, meus irmãos, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like, porque cada vez que vocês fazem isso, ajuda muito esse canal aqui a crescer e também ao YouTube a recomendar cada vez mais este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas serão alcançadas e virão, através deste canal aqui, conhecer mais a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E antes da gente finalizar, compartilhe também, meus irmãos, este vídeo para algum familiar seu, algum amigo que precisa ouvir hoje a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo capítulo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.